Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro aí, uma apresentação do grupo do Revit MP Brasil, tá? Hoje a gente tem o Jefferson Dávila, ele trabalha na Filipon Engenharia, trabalha comigo já há mais de 10 anos, né? E ele também é um dos coordenadores BIM lá da Filipon. E ele vai apresentar para vocês o fluxo de trabalho entre o Revit e o Relux, né? No grupo foi questionado a parte do Dialux. Como a gente não usa o Dialux, eu me propus apresentar o Relux e o pessoal achou interessante. Então, vamos lá. Jefferson, é tudo seu aí. Beleza, Fábio. Vou compartilhar minha tela aqui só um pouquinho. Ah, e confirma com o pessoal se querem, se podem. Vocês podem me interromper a qualquer momento aí, não tem problema, tá? Vocês vão ver que o fluxo é bem simples, tá? Mas talvez gere dúvidas, então não hesitem em questionar em qualquer momento que for. Fique à vontade. Então, vamos lá. Conforme o Fábio falou, me foi pedido para gerar um. Nós temos aqui no escritório um fluxo de uso do Relux, nós costumamos usar bastante, principalmente em projetos CAD, né? Mas com o aumento do processo utilizando o Revit, nós acabamos tendo que utilizar o Relux junto com o Revit, né? E aí existe um plugin que ele é pago, né? Mas existe um fluxo gratuito, vamos dizer assim, em que tu simplesmente exporta algumas coisas do Revit ali e faz o cálculo no Relux, né? Então, só uma breve apresentação aí. Meu nome é Jefferson Dávila, tá? Eu sou engenheiro eletricista, formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui é a Unicinos, São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Sou formado em ênfase de sistemas de energia, formei em 2019. Eu trabalho desde 2010 na Filipão, entrei acho que no mesmo ano que o Fábio, ele entrou no início do ano, eu entrei no final, ali em novembro. E desde 2017, quando ele foi para o Catar para trabalhar nas obras da Copa lá, eu assumi o cargo de coordenador BIM junto com ele, né? Então ele ficou lá e eu fiquei aqui. Depois ele voltou e nós assumimos a corresponsabilidade aqui do BIM da empresa, né? A minha especialidade aqui é gerenciar, né, a manutenção do processo BIM aqui na empresa, né, manutenção de template, criação de famílias, criação de rotinas Dynamo, que nós utilizamos bastante aqui, e projeto, né, não deixei de ser projetista, né, desde eu entrei como projetista em 2019, projetista da parte elétrica, né, e não deixei de trabalhar com isso, é a grande paixão, né, o projeto elétrico. Então, assim, por que fazer essa interface com o Revit com o BIM, né? Meio óbvio, né? Tu tem tudo modelado no Revit, por que eu preciso remodelar tudo no Relux de novo, né? Eu vou gerar retrabalho, eu vou ter um tempo desperdiçado ali que eu podia estar fazendo coisa muito mais importante, muito mais inteligente, vamos dizer assim, no projeto. Então, eu não tenho por que remodelar as coisas, sendo que eu tenho já, né, todos os ambientes criados no Revit, né? Esse tempo, ele obviamente, ele gera custo, né? E ele pode acabar gerando mais erros, porque eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí, perda de atenção, falta de atenção, alguma coisa, eu posso acabar modelando alguma coisa errada, né? E o Relux e o Revit, eles possuem funcionalidades que eu consigo fazer intercambiar informações entre um e outro, de uma certa forma, né? Vocês vão ver que em uma das situações essa passagem de informação ela é unidirecional, né? Eu não consigo alimentar o cálculo, por exemplo, a partir do Revit, porém eu consigo economizar tempo em modelagem, né? Eu tenho lá, sei lá, 1.000 espaços no meu prédio, eu não preciso remodelar 1.000 espaços no Relux, simplesmente porque eu só transmito essa informação de um para o outro, tá? Então, basicamente, são dois os métodos que eu posso fazer o uso do Relux no meu modelo do Revit. O primeiro deles seria o modelo gratuito, vamos dizer assim, onde tu, obviamente, o Revit ele não é um software gratuito, mas o Relux ele tem uma opção de ser gratuito, né, que é a versão Relux Desktop, que vai ser o método que eu vou focar mais aqui, né, que eu acho que é o que o pessoal mais tem utilizado aí, ele é mais fácil de utilizar, talvez. Que, na verdade, tu vai exportar do Revit
o modelo analítico no formato GBXML, né? Importar esse modelo GBXML no Relux, e a partir dessa importação no Relux, ele vai criar automaticamente todos os ambientes do projeto. E ali tu calcula e devolve esse modelo, daí tu vai exportar um DWG, na verdade, tu vai devolver esse cálculo em luminotécnico para o Revit a partir do DWG. Esse fluxo ele é unidirecional, eu não consigo realimentar o cálculo no Relux a partir do Revit, tá? Eu simplesmente eu gero no Revit as rooms, né? Os ambientes, importo no Relux e exporto para o Revit de novo. Se eu precisar ter alguma alteração no espaço, por exemplo, mudar o tamanho de um espaço ou criar um espaço novo, eu tenho que fazer isso tudo de novo, tá? Não consigo aproveitar espaços. Pelo menos não do jeito que o Relux está feito hoje. Ele já teve uma outra situação, acredito que antes de ter esse plugin para Revit, né? Em que tu podia fazer essa alteração de espaço. Do jeito que está hoje, tu não consegue. Tá? E o segundo método, né? Seria o cálculo utilizando o ReluxCAD, que ele é um add-in para Revit, né? Ele é um add-in pago, não é exatamente barato, tá? Ele custa 640 e alguma coisa, moeda da Suíça lá, francos suíços, tá? Isso dá uns 2.000 e poucos reais por ano por licença, né? Se vocês não têm um escritório que tem bastante, né, volume que justifique esse investimento no plugin, às vezes não vale a pena, né? Aqui na Filipão Engenharia nós vamos estudar agora se vale a pena ou não, porque o nosso volume de projetos Luminotex ele é pouco, né? Alguma coisa a gente tem que fazer ali de análise para... Normalmente quando a gente pega projeto industrial, né, que daí você tem que fazer uma análise luminotécnica, de resto, os projetos que têm projeto luminotécnico, eles vêm de fora, né? Ele só é mais um complementar e ele não é feito por nós. Ele é feito às vezes pela arquitetura, normalmente por um escritório especializado em projeto luminotécnico. Né? Eu testei essa semana, nunca tinha usado esse plugin, tá? E ele é bem legal, ele praticamente traz o Relux para dentro do Revit. Tudo que tu faz no Relux, tu faz dentro do Revit, ele põe o resultado nos ambientes ali, ele põe o resultado 3D, ele calcula a luminosidade de acordo com o material da parede. Se tu tem uma parede pintada ali, ele vai, né, uma parede que muda ali a cor, o material, ele vai levar em consideração as propriedades do material. O que ele não faz, por exemplo, quando eu importo o GBXML que eu gerei no Revit, né? Eu tenho que fazer isso manual. Mas é bem interessante. É isso de apresentação aqui. Vamos pro Revit agora. Fazer mais prático. Então, assim, só explicando, né? O fluxo, ele funciona... Desculpa, tem uma pergunta aqui. O Elum Tools eu nunca usei, tá? Eu não sei te dizer. A minha prática mesmo é com o Relux, tá? Eu usei algumas vezes o Dialux, mas aí mais quando era mais só projetos em CAD. O Elum Tools eu nunca usei. Até se alguém souber responder a pergunta, por favor, fique à vontade. Tá? Uma das diferenças que eu sei do Elon Tools é que ele é... Você vai fazer todo o estudo dentro do Revit, né? Uhum. Ele é de um outro fornecedor de software de luminotécnico. Na verdade, que eu conheço são três principais, né? Que é aquele EG32, não é isso? EG alguma coisa 32. O Eluntux, o Dialux, que é americano, e o Relux, que é europeu. Europeu. Né? Tá? Pode continuar aí. Beleza. Então, só estruturando o fluxo, tá? Eu vou, a partir do meu modelo do Revit, eu vou gerar um modelo analítico. Esse modelo analítico eu vou exportar em GBXML, e esse GBXML eu vou carregar no Relux, e no Relux automaticamente vai criar os espaços para calcular. E aí é Relux, né?
O cálculo ali tu faz do jeito que tu achar melhor, tu usa a luminária que tu quiser e depois tu exporta de volta para o Revit. Tá? E aí é DWG mesmo, né? Então, assim, eu abri aqui o Revit 21, tá? Eu vou começar pela versão mais antiga, disponível na Autodesk hoje, tá? Porque ela é a última versão que tem uma interface diferente, tá? A partir do 22 para frente, mudou a interface da exportação do modelo analítico. Então, eu vou começar aqui só para vocês verem a diferença aqui, mas na verdade é a mesma coisa que é feito, tá? Essa janelinha aí é do Do plugin? Relux. Essa aqui é do Relux. Legal. Isso aqui tu conhece, Fábio? Sim. Isso aqui já deu algum probleminha, né? Então tá, pessoal, assim, ó. Tô com o meu projeto aberto aqui, não precisa, independe a vista, tá? Mas assim, isso pode ser feito em qualquer modelo. Eu posso fazer isso no meu modelo de arquitetura, eu posso fazer isso no meu modelo de instalações com a arquitetura linkada, tanto faz, tá? O que que eu preciso ter? Eu preciso ter os spaces ou as rooms criadas, tá? Em todas as salas que eu for querer fazer o cálculo luminotécnico, eu preciso ter room criada, ou space, né? Tanto faz. Pode ser feito em qualquer modelo, porém eu aconselho fazer no modelo de arquitetura pelo seguinte motivo, tá? O Relux, ele não entende direito salas que eu tenho uma outra sala dentro dela, tá? No interior dela. O que que seria uma sala no interior de outra sala? Um pilar, tá? Um pilar ele vai entender que tem uma parede e vai ter uma sala dentro da outra. Ele não vai entender isso direito, ele não vai gerar sala, dá erro, tá? Ele vai importar todos os ambientes no Relux, só que esses ambientes que tem pilar no meio, ele não vai importar. Então, qual é que é a ideia, tá? É abrir um modelo arquitetônico, todos os ambientes que tem pilar no seu interior, eu preciso remover os pilares. Aí eu removo, crio um modelo de energia ali, um modelo analítico, e aí depois eu coloco de novo os pilares, tá? Isso, ele vai dar erro, tá? É fato isso. Eu testei hoje com esse próprio arquivo aqui e dá problema, tá? E aí, se vocês quiserem utilizar os pilares no Relux, né? Aí vocês têm que inserir lá no Relux de novo os pilares lá dentro, né? Para ter a questão de sombreamento, ver a interferência que os pilares fazem na iluminação, né? E aí, assim, vocês precisam ter liberado aqui na interface de vocês. Aqui no escritório a gente é meio neurótico com essas coisas de liberar interface. Então, o cara que faz projeto hidráulico, ele não tem acesso às ferramentas da elétrica, por exemplo, tá? Não que o cara não possa ir ali e habilitar, né? Mas a gente deixa uma interface padrão ali para o cara que vai fazer projeto elétrico e ter só as ferramentas elétricas. Então, se por algum motivo, né, não aparecer as opções de tu gerar o modelo analítico, é só tu vir aqui nas opções, né?
Só ter certeza que no User Interface aqui, o Energy Analysis and Tools esteja habilitado, tá? Senão não vai aparecer ali a opção de gerar um modelo analítico. Tá? Então, removi os pilares, criei todos os espaços que eu pretendo fazer o cálculo no Relux. Eu parto para gerar o modelo analítico. Vocês estão conseguindo ver bem minha tela? Acho que tá tranquilo, né? Eu vejo ela meio travada aqui, mas tá tranquilo de ver, eu acho. Eu vou vir aqui em Analyze. E aí no Revit 21, tá? Talvez mude o tamanho dos botões em relação aos outros Revits, mas nessa parte aqui é tudo igual, tá? Eu vou primeiro vir aqui em Energy Settings. E aqui eu tenho algumas configurações que eu faço, ou que pelo menos eu tenho que dar alguma certa atenção para poder usar corretamente a exportação, tá? Então, inicialmente, o mais importante é esse mode aqui, tá? No Energy Analytical Model aqui, que aqui é o que ele vai usar para gerar o modelo analítico, tá? Então, assim, eu tenho três opções. Elementos do modelo, né? Building Elements. Eu tenho, caso o meu modelo seja simplesmente um modelo conceitual com massa, aí eu posso usar as massas, né? Eu vou deixar aqui o Building Elements, por enquanto. Aqui para baixo, basicamente, eu preciso só configurar qual é o nível que é o nível do piso, tá? Isso é importante ali para depois para o Relux. Então é só basicamente colocar qual é o nível 00 do prédio. Nesse caso eu tenho um 00 aqui, só que esse 00 ele fica realmente no 00, né? Eu tenho o meu nível mais inferior aqui, é esse subsolo, então eu vou deixar ele no subsolo. Tá? De resto aqui não tem nada que importe muito para o Relux, né? E aqui no avançado eu vou ter algumas informações aqui, tá? Então, assim, basicamente, eu preciso colocar um building type aqui, tá? Se não tem o building type configurado, ele não exporta o GBXML. Isso aqui para o Relux não serve de nada, tá? Mas eu preciso ter configurado alguma coisa aqui para exportar, para poder exportar o GBXML. Então aqui ele tem alguns tipos de ocupação, na verdade, né? Isso aqui é um prédio multifamiliar, eu já deixei o multifamily aqui para gerar certinho, né? Aqui eu escolho o que eu vou exportar, né? Então eu tenho a opção de rooms ou spaces, né? Eu deixei rooms aqui porque eu não tenho space criado nesse modelo arquitetônico. Os meus spaces eles estão criados no modelo de instalações, né? Aqui eu só tenho as rooms, né? E é isso. Tá? Vou dar um OK. OK. Esse aqui eu já gerei o arquivo, o modelo analítico, ele é meio demoradinho, ele tem bastante ambientes, né? Então eu acabei gerando antes. Mas o que tu faria agora é aqui, onde tem esse Delete Energy Model aqui, ele teria um Create Energy Model, tá? Então eu clico aqui, vai aparecer uma opção, depois eu vou fazer um exemplo do início ao fim aqui, fazendo o cálculo mesmo, menor, né? Então vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que aparece, mas vai aparecer uma janelinha pedindo para eu confirmar a criação. E após criado, ele vem para essa janela aqui. Ele cria uma vista 3D, né? Onde vai ter todos o modelo analítico. Criado o modelo analítico, eu tenho que exportar isso aqui como GBXML, né? Então, eu vou vir aqui em File, Export, GBXML. Aqui que está a diferença do 21 para as próximas, tá? Quando eu clico aqui no 21, aparece essa janelinha aqui, tá? Onde eu vou escolher Use Energy Settings ou Use Room Space Volumes, tá? Nesse caso aqui, eu preciso colocar a opção dos Room Space Volumes, tá? Esse é o correto. Vou dar um OK. E aí aqui vocês vão ver essa janela não vai aparecer nas outras versões, nas versões do 22 para cima. Eu ainda não testei no 24, eu não instalei aqui no computador ainda, mas imagino que seja parecido com o 23 ou igual, né? E o 23 é igual ao 22, que é diferente do 21.
Aí ele vai carregar aqui uma janelinha com o modelo analítico aparecendo aqui. Acho que vai demorar um pouquinho. Ô Jefferson, Diga. tu precisa dar uma testada. Talvez Hum, alguma configuração no RevitInit habilite esse antigo aí. Tá? Pode ser, pode ser. É que, por exemplo, tem coisas que tem opção aqui nessa janela que não tem na janela aquela que eu abri antes, Hum, tá? E que uhum, nas outras versões aparece lá aquela opção. uhum. Então, talvez seja o INI, talvez não. Então, tem que testar, na verdade, né? É, Esperar um pouquinho aqui, que se não carregar, eu passo para o próximo passo aqui, porque na verdade já está exportado esse XML aqui, é mais para mostrar a janela mesmo. é que esse é é que esse é um arquivo grande, né? Tem É, bastante rooms aí. Mas é interessante mostrar lá o mapinha de ambientes para o pessoal entender também. uhum, uhum. Ele vai aparecer aqui, né? Aparece todos os ambientes criados. Que depois ele replica no Relux, né? Ele praticamente gera um modelo analítico de novo aqui quando a gente vai no Sport. Ó, então aqui, pelo que o Fábio falou, né? Então eu tenho o meu modelo analítico, né? Com os ambientes ali embaixo em azul. Então ele leu todo o modelo, leu todos os ambientes, todos os rooms ou spaces, e criou essa munaia desse modelo aqui para nós. Tá? Então, o que, que tem a mais aqui, tá? Tem várias coisas que já tem ali, por exemplo, o building type, tá? Mas ele tem aqui um details aqui, né, do outro lado. Então, ele vai fazer aqui um resumo de todos os spaces que ele criou, todos os ambientes que ele criou, vai te dizer se algum tem algum problema, né? Por exemplo, tem aqui, eu não fiz nenhuma limpeza aqui, eu peguei simplesmente o arquivo da arquitetura e usei, tá? Então, sugiro dar uma análise, né, antes de sair fazendo a exportação, tá? Por exemplo, aqui esse ambiente aqui é aquele típico ambiente que alguém deletou ele do modelo, mas não apagou o ambiente, sabe? Ele está ali existindo e está no limbo, né? Ele está pronto para ser criado, ele é um placeholder somente, né? Então, aconteceu alguns aqui, alguns vários, na verdade, né? Então, a gente dá um resumo aqui do que foi criado. Feito isso, eu vou no Next aqui, ele vai pedir para escolher um lugar para eu salvar esse GBXML e ele vai salvar. Tá? Aí não tem mistério, tá? É next, next, finish. Ali escolhe o local que tu vai salvar teu modelo analítico GBXML e tá feita a bronca, tá? Do Revit inicial é isso, tá? Então agora o próximo passo é tu ir no Relux. Vou abrir o Relux aqui. Ah, depois se você tiver o site aí, pessoal, ou é só digitar Relux e já acha fácil para fazer download? Sim, sim, assim, é bem tranquilo. Até posso mostrar aqui, mas é bem bom. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com o site aberto aqui. Tá aqui. É o primeiro site do Google, tá? Então você vai vir em downloads aqui, né? Se tiver em Porto Alegre, provavelmente vai aparecer a ótica do Relux também, mas não é ele. Vocês têm que se preocupar, é o Relux, site ReluxNet, né? Ah, e vocês vão baixar esse primeiro cara aqui, ó. É o Relux Desktop. Esse aqui é o gratuito, tá? O Relux CAD for Revit,
Até tem aqui isso aqui é mais a versão do plugin, não tem nada a ver com a versão do Revit, tá? Porque ele funciona com qualquer versão, pelo menos até o 2023. Tá? Esse aqui ele tem um trial aqui de 30 dias, né? Vale a pena testar, é bem interessante. Eu não vi, aparentemente ele não gera nenhuma tarja, assim, de versão trial, né? Na planta que tu gera ali, alguma coisa, aparentemente não gera nada, né? Mas ele tem 30 dias para tu usar de graça. Tá? Só vir download, baixar, ele é meio pesadinho, 500 MB aqui, e instala e usa, né? Para quem nunca usou o Relux, né? Então, abrindo o Relux, tu vai ter que criar uma continha ali no ReluxNet. É bem tranquilo. A pior coisa que tem que fazer é um link no e-mail ali que tem que ativar no máximo, é bem de boa. E aí, quando tu abrir o Relux na primeira vez no teu computador, tu vai ter que logar, né, nessa conta da ReluxNet aí, para conseguir usar. Então, assim, essa aqui é a cara inicial do Relux, tá? Ele tem aqui alguns métodos que tu pode usar para criar um arquivo novo, né? No nosso caso, é uma situação de iluminação interior, que eu vou simular aqui, tá? Ele tem vários métodos aqui. Antigamente, né, Fábio, quando nós fizemos o primeiro procedimento de Relux com Revit, existia aqui divisão interior com informações 3D, que Sim. ele te dava de cara ali uma situação em que tu precisava carregar um GBXML, né? Essa era a Uhum. premissa básica do Sim. projeto. Hoje não tem mais isso, tá? Porém, tem como tu fazer a importação ainda. Tá? Tá aparecendo o Revit aqui pra gente. Não tá aparecendo o Relux. Opa, peraí, então. Aqui. Agora sim. Ah, Tá, então aqui, né, eu tenho os tipos de template, vamos dizer assim, para iluminação interior e para iluminação externa, né? Então, e mais a questão de túneis. Ele tem um templatezinho para túnel aqui. Tá? Então aqui, né, ele tinha antes essa opção do import com informação 3D, né? E agora não tem mais. Tá? Então, qual é que foi a solução que eu encontrei aqui, pelo menos, tá? Eu vou criar uma instalação interior, tá? Vou criar qualquer coisa ali, depois eu importo os rooms do Revit e eu apago esse ambiente interior que eu criei inicialmente, tá? Senão ele vai ficar sobrando ali, né? Não preciso que ele fique sobrando. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vou criar aqui o interior. Ele aparece essa janelinha aqui onde eu ponho informações do projeto, tá? Pode ver que ele é, acho que em português do Portugal, aqui que tem um objeto aqui, né? Então aqui é informações, né? Cliente, responsável, dados do projeto, né? Número do projeto, nome, instalação, responsável, enfim. Né? Você vai botar uma descrição aqui, porque o Relux ele gera relatórios, né? Então eu consigo nesses relatórios tem informação do projeto ali, né? Eu não vou botar nada aqui por enquanto, tá? Só para mostrar mesmo que tem a opção. E aí ele vai, como eu criei uma instalação interior, né? Que ela teoricamente eu não vou usar nada de base, eu não vou usar uma planta CAD de base, eu não vou usar nada, né? Simplesmente vou fazer uma salinha ali. Ele me larga de cara essa opção aqui, tá? Então, isso aqui é a opção para eu criar uma salinha retangular, né? Nesse caso aqui, eu posso trocar para ser um formato de L, um polígono, né? E assim por diante, tá? Vou colocar aqui o tamanho da sala, se for retangular, né? A altura, né? Então, enfim, dimensões da sala, né? Alguns parâmetros iniciais de cálculo, como a altura do plano de referência, né? Distância média até a parede. Se eu quiser, por exemplo, diminuir a distância essa aqui é a distância do plano de medição, né? Onde ele vai medir a iluminância, né? No cálculo. Ele tem um offset padrão, que é por essa norma aqui, que é um offset de 0,5 metro, tá? Então, ele considera, para a medição da iluminação, 0,5 metro da parede. Eu, normalmente, se a sala é muito pequena, eu dou um bypass aqui nessa regrinha aqui e ponho 10 centímetros, tá? Ele, em algumas situações, vai acabar reduzindo a tua iluminância média, porque perto da parede eu tenho a sombra, né, da quina da parede ali, que acaba reduzindo, né, a iluminação.
Mas às vezes tem uma salinha que é muito, um corredorzinho ali que tem 1,5 m. Se tu põe meio metro de cada parede, só te sobra meio metro de cálculo ali, né? Então, às vezes dá para ter um valor um pouco mais realista, né? Eu ponho esses 10 centímetros aqui. Aqui eu tenho os valores as condições aqui da parede piso-teto, né? Porcentagem. Ele até tem uma opção aqui que eu posso colocar material, mas normalmente eu não uso isso aqui, né? A gente põe o parede piso-teto ali, né? E aí eu dou um OK. Dando OK, vai me criar esse ambiente aqui. Não sei, o pessoal que já usou o Relux já deve estar acostumado com essa interface aqui. Ele criou um ambiente e aqui é um ambiente que eu vou fazer meu cálculo, né? Só que a gente não vai usar esse ambiente para nada, né? Só para criar o projeto. Então, aqui embaixo, nesse navegador de projeto aqui, um Project Browser, vamos dizer assim, né? Eu tenho esses dois botões aqui no início, onde um é o projeto inteiro, né? Uma visão geral do projeto de todos os ambientes, e esse segundo aqui é a visão do ambiente em si, onde eu estou fazendo o cálculo, né? Aqui que eu venho para fazer o cálculo luminotécnico de fato. Tá? Então, se eu ver aqui, como eu só tenho uma divisão, aparentemente a visão é a mesma, tá? Então, vamos ignorar isso aqui por enquanto. Agora eu vou inserir o meu GBXML que eu exportei do Revit. Para fazer isso, eu venho aqui em ficheiro, aqui em cima. Tem um importação. E aí tem aqui, né? Green Building XML, que é o famoso GBXML. Vou clicar aqui. Ele vai me pedir onde é que está o meu GBXML, né? Eu já gerei aqui o arquivo, né? Então, só clico para abrir aqui. E aí ele vai carregar todos os ambientes no Revit, no Relux. Ou pelo menos deveria, né? Ó. Então, assim, ó, ele vai abrir aqui uma janelinha onde ele tem todos os ambientes separados por nível, né? Então, eu tenho vários níveis nesse prédio aqui e ele vai me dar as opções para exportar. Qual é a dica que eu dou para vocês, tá? Como vocês vão ter que gerar depois um DWG, tá? Eu acho mais interessante eu gerar um DWG por nível. Acho que é mais. Senão tu vai gerar um DWG grandão lá, tu vai inserir ele, às vezes aparece coisa do nível de baixo no nível que tu tá ali e não é legal. Tá? Então, eu pelo menos eu faço assim, até fica um pouco mais organizado o projeto, né? O que não significa que eu não vá importar para o meu projeto todos os ambientes, tá? Eu posso importar todos, depois exportar no CAD só os de um determinado nível. Aqui nessa tela inicial, eu consigo, né, desmarcar os ambientes que eu não quero que importe. Se eu quiser fazer, de repente, um Relux, um arquivo do Relux para cada nível, também posso fazer. Eu venho aqui e vou desmarcando os que eu não quero, né? Não está errado, aqui não tem certo e errado, né? É mais a questão do que tu acha mais interessante para o teu projeto. Nesse caso aqui, eu, sinceramente, faria um arquivo de Relux por nível, tá? Fica um arquivo mais leve, né? Eu tenho um pouco mais de controle sobre o que eu vou exportar, o que eu estou usando ali, né? Eu desmarcaria aqui todos os ambientes do nível que eu não quero e importaria só os do nível que eu vou utilizar nesse arquivo aqui. Então, eu dou um concluir, ele vai abrir essa janelinha aqui, ele vai ficar carregando, né? Pessoal, até aqui tá tudo tranquilo, estão conseguindo acompanhar de boa?
Para quem chegou depois, se quiser perguntar alguma coisa no meio da explicação, pode Por favor, à vontade. perguntar. Beleza, Gabriel. Aí, vamos lá, né? Ainda que seja demorado, é bem mais rápido do que fazer isso é tudo de novo, né? Modelar todos os rooms ali, né? Imagina só, né? Isso aqui tem, sei lá, 400 espaços ali no projeto. Ó, o Thiago perguntou aqui se Então, a arquitetura forneceu IFC, o que que muda ok. no processo? Tá, legal. Na verdade, assim, o que que é importante, tá? Nessa situação aqui. Essa arquitetura, se eu não me engano, até era em FC, tá? Não tenho certeza, mas se eu não me engano, ela era em FC. É assim. O que tu precisa ter são os espaços criados, tá? No momento em que tu linka um IFC no Revit, ele vai fazer uma conversão desse IFC em RVT, né? Se tiver na tua pasta lá onde está o modelo IFC, tu vai ver que vai criar um modelo Revit, né? Ali junto. É esse modelo Revit que está sendo linkado no teu arquivo. Então, por mais que seja gerado de um IFC, ele está ali dentro como um modelo RVT, tá? Tu tendo esse modelo configurado ali na situação que ele serve para fazer room bounding, né? Eu consigo criar os spaces ou as minhas rooms ali no meu modelo e eu gero o modelo analítico desse jeito, tá? Se eu quiser editar, que nem tem uma situação ali que eu tenho que tirar pilares, né? Eu consigo editar esse arquivo RVT que o Revit gerou na hora de importar para o meu modelo. Então, eu só abro aquele RVT convertido, edito ali, tiro os pilares, né? Se quiser criar as rooms ali, posso criar também. E aí faz a conversão do mesmo jeito que foi feito aqui. Tá? Essa é a única mudança que tem, né? E outro caminho é você usar o OpenFC para converter no arquivo RVT, né? Exatamente. Se não quiser converter, né, direto, pode, pode converter, daí, ir no Open ali e converter ele aqui. Dá no Melo. O importante é ter os espaços criados no modelo. Então, aqui ele criou um balaio de espaços aqui, né? Podem ver aqui na esquerda, né? Então, a primeira coisa que eu faço, então, vamos lá de novo. Eu estou aqui no meu navegador de projeto, eu estou no primeiro botãozinho aqui, que eu tenho todos os meus espaços criados. Eu minimizo aqui, porque ele está organizando por andar, né? Por pavimento. Vai estar aqui a minha divisão 1, que eu criei no início. Esse cara aqui eu deleto, tá? Simplesmente dá um delete ali. Se eu venho aqui, ó, se eu clico em qualquer um dos andares, né, do meu prédio, ele vai abrir uma plantinha aqui que é do segundo pavimento, no caso, né, geral, isso aqui. Sabe, do segundo pavimento que eu resolvi mostrar e não tá fazendo. Ó, térreo aqui, por exemplo, tá? Então ele vai te mostrar aqui isso aqui foi exportado do térreo, então cada uma dessas salinhas aqui, ela é um ambiente criado no Relux para fazer cálculo, e ela tá aqui, tá? Inclusive, se eu ver no 3D aqui, na vista 3D do Relux,
Ele vai mostrar aqui o pavimento criado, né? Esse aqui é o pavimento inteiro, tá? É um cuidado, tá? Eu não sei até que ponto, qual é o tamanho do espaço 3D do Relux, tá? O Revit, se não me engano, Fábio, é 2 quilômetros, né? É 2 por 2, né? Uma coisa assim, né? Eu não sei o tamanho do Relux, tá? É um Talvez raio de 1,6, se eu não me engano. 1,6 é uma milha, no caso, É né? isso. Tá, eu não sei o tamanho do Relux, tá? Então, é possível que se tu gerar um modelo muito grande ou que o teu prédio esteja muito longe da origem ali, talvez ele dê algum problema. Então, eu não fiz teste sobre isso, mas é possível que dê. Porque nesse caso aqui, ele tá um pouquinho longe, tá? E olha que ele já fica meio esquisito aqui, né? Tá? Mas, enfim, é questão de testar só a situação. Tá? Então, vamos dizer que eu queira fazer aqui desse dormitório aqui, né? Eu clico em cima aqui, venho na opção do que ele vai para o ambiente, e aí aqui eu faço o cálculo. Tá? Aí, né, a questão é projeto luminotécnico, né? Coloquem as luminárias que forem mais pertinentes aí ao projeto, né? Não é exatamente o foco aqui ensinar a projetar luminotécnico, né? Até porque eu não sou expert nisso, sou engenheiro eletricista, não. Eu sei fazer o cálculo luminotécnico de engenheiro, né? Que é colocar fazer uma matriz de luminária ali e dizer se está atendendo a norma ou não. Tá? Aquele desenho mais apurado ali não é comigo, tá? Eu sei usar a ferramenta. Então, eu tenho algumas opções aqui. Por exemplo, ele tem a superfície de avaliação que ele cria automaticamente é o piso em cada parede, né? Ele cria uma superfície de avaliação. Eu posso tirar as superfícies adicionais aqui, por exemplo. Se eu não quiser ver a iluminância na parede, né? E faço só do piso aqui, né? Aí aqui eu vou fazer meu cálculo, tá? Eu vou fazer desse ambiente aqui, só para exemplo, tá? Porque já é 10 para as 9, né? E falta coisa para fazer aqui ainda, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar o cálculo automático, que é esse assistente de colocação aqui. Vou pegar uma luminária online aqui, qualquer uma, só para a gente testar mesmo. O Relux ele tem, né, um catálogo online. Essas mesmas luminárias aqui que tem disponível no Relux Desktop, pelo menos a grande maioria também está disponível no Relux do Revit, ali no plugin do Revit, tá? Então, todas essas luminárias que eu consigo importar elas para o meu projeto, vai ter a família desenhada dela aí, né? E eu consigo utilizar no meu projeto. Caso eu utilize o plugin, né? Não aqui do Relux Desktop. Então, eu vou acrescentar no projeto. Então, ok. Vou vir de novo aqui no assistente de colocação. Tá, tem pergunta aqui. Então, Gabriel, os testes que eu fiz com volumes dentro da sala, com tanto elétrico quanto ali uma furniture, alguma coisa assim, ele não vai, tá? Ele fica no Revit, ele exporta só a geometria do espaço mesmo, tá? Eu acredito que não tenha como. Tu teria que criar os volumes de novo no Relux, caso seja uma coisa muito específica assim. Vai ter um volume. É a mesma coisa dos pilares, né? Ele não manda os pilares, ele simplesmente cria ali um espacinho ali onde ele se perde, né? Quando tem o pilar, porque ele acha que tem uma sala dentro da outra, tá? Mas realmente os volumes não vão para exportação. Então aqui eu fiz o cálculo, tá bem simples mesmo, sem se ter muita coisa aqui, só coloquei umas luminárias automáticas aqui, né? Ele colocou aqui para mim, ele gera resultados, né, aqui no Relux e tudo mais. E aí eu quero exportar isso aqui agora para o Revit, para poder lá no Revit inserir as minhas luminárias, né? Então eu vou vir aqui
vamos dizer que eu já fiz todos, né, os ambientes, né? Eu fiz só um de teste aqui, né? Eu vou vir aqui em ficheiro, exportar, e aí tenho aqui DWG DXF. Clicando aqui, ele vai me pedir quais salas eu quero que exporte, tá? Para ficar um pouquinho mais leve esse negócio aqui, eu vou deixar só os ambientes do térreo, tá? Foi onde eu criei aqui. Os outros eu vou apagar para não ficar muito pesado. Vamos dizer que eu tenha feito, né, o cálculo aqui só do pavimento térreo, e eu não preciso ter esses outros ambientes criados, né? Então, você pode ver que quando tem bastante espaço, ele fica bem pesado mesmo o arquivo, né? Então, aqui o ficheiro, exportar, DWG-DXF. E aí aqui eu escolho quais são as salas que eu vou exportar. Eu consigo criar padrões disso aqui, tá? Um templatezinho, né? Então, aqui estão todas do térreo, eu vou deixar essas aqui marcadas. E aqui eu escolho o que eu vou exportar no meu DWG, tá? Então, assim, minimamente, o que eu exporto, tá? Eu exporto as luminárias e sensores. Se eu quero ter o resultado do cálculo, né, as curvas, né, as curvas Isolux ali no desenho, ou de repente a tabela de resultados, que seria aqueles valores numéricos, né, a matriz ali de medições na superfície, eu vou colocar aqui luminárias e as isolinhas, tá? O resto eu vou deixar desmarcado. E aí aqui na unidade de desenho, só é importante aqui eu colocar essa unidade que eu colocar aqui, na hora que eu for importar o CAD para o Revit, eu tenho que estar com a mesma unidade, tá? É a única coisa que tem que fazer aqui, tá? Eu tenho, né, ainda, né, a opção de exportar os objetos 3D, caso eu tenha criado ali que nem falou ali no chat, né, os objetos, meu projeto farmacêutico ali, por exemplo, né, o meu pilar que eu criei aqui no Revit para fazer, no Relux para fazer o ensaio, né, e posso exportar tudo isso, né. Elementos de visão seria as paredes, né, o que eu uso para dividir a sala. Então, eu vou exportar aqui, vou salvar aqui na minha pasta. E aí, no momento que ele exporta, ele já abre o CAD, tá? Ele tá abrindo o meu aqui. Não importa, tá? Não precisa abrir no CAD, é só para ele abre, tá? Eu acho que ele nem vai abrir aqui o documento que ele gerou, mas ele gerou, tá? Então, se a gente for aqui no Revit agora, depois de ter gerado o arquivo, eu vou vir aqui na minha vista do térreo.
E aqui uma sacada, tá? Se eu tiver com o Scope Box rotacionado aqui por algum motivo, ou o meu Project Norte é diferente do True Norte, eu preciso colocar esse negócio aqui na orientação que ele realmente é, tá? Eu preciso colocar no True Norte ou tirar Scope Box. Porque ele vai vir o OCAD que ele gera, ele vem na orientação True Norte, tá? Ele não vem girado. Então, aqui nesse caso, preciso trocar aqui para True North. Tá? E aí, assim, normalmente, tá? Eu digo normalmente porque, na verdade, esse projeto aqui foi o primeiro que eu vi que isso não aconteceu, tá? A exportação do CAD a partir do Relux, ela cai exatamente no lugar certo quando eu linko o CAD aqui, tá? Por algum motivo, nesse aqui não cai, tá? Eu tenho que mover o meu DWG quando eu insiro ele aqui. Mas normalmente cai no lugar certo, tá? Talvez por causa da rotação do True Norte. Não sei. Então, eu tô com ele girado aqui certinho agora, né? Tá com o norte verdadeiro, né? E aí eu vou inserir o CAD que eu criei. Eu vim aqui no meu menu de links. É um método, né? Tem outros métodos, mas aqui acho que é o mais usual de se fazer, né? Venho no meu CAD Formats e adiciono. Tá aqui no minha exportação Relux. Aí aqui no Import Units. Sempre bom, se tu sabe a unidade, né? Colocar a unidade aqui. Então eu sei que eu exportei em metros, vou colocar em metros. Tá? Vai ficar origem para origem no térreo aqui, né? Então, vou abrir. E aí o treco apareceu onde agora? Estranho, né? Normalmente sempre caía no lugar certo. Não, ele. Que ele gerou só, obviamente. Ele gerou só o cálculo que eu fiz aqui, né? Tá? Mas ele tá aqui, ó. Tá? Se eu tivesse feito o cálculo de todas as salas aqui, ou se eu tivesse escolhido para exportar, de repente, aqui os elementos da divisão, tá? E elementos, principalmente elementos de medição, tá? É esse aqui, na verdade, que faltou exportar. Aí ficaria mais visível aqui as outras salas, tá? Mas o que que ele exporta? Tá? Ele vai exportar para todas as salas isso daqui, tá? Agora eu não vou achar de qual sala exatamente isso aqui foi gerado, tá? Mas vamos ver aqui. Pela geometria, talvez alguma coisa tipo aqui, ó, por exemplo, tá? Ele vai me gerar de todas, né? Então, nesse caso aqui, ele por algum motivo, ele não cai exatamente em cima do modelo, tá? Na maioria das vezes ele cai, tá? Mas aí é questão de mover, né? De repente, aqui nesse caso, se vocês verem que acontece isso dele não cair exatamente em cima do lugar, vocês podem exportar junto os elementos de divisão, que aí ele vai ter as paredes junto. Então, é só tu mover de acordo com uma parede ali e encaixar um no outro que vai dar certo, tá? Essas informações ali, as luminárias, né? Ele fica em layers separadas aqui, né? Então tem como tu desligar. E é isso que ele exporta, tá, pessoal? É relativamente simples o fluxo, tá?
ele é unidirecional, como eu falei no começo, tá? Eu não consigo daqui, por exemplo, se eu, por exemplo, mudar uma luminária de posição, eu não consigo levar essas luminárias para o Relux e calcular lá, tá? Ele simplesmente é do Revit para o Relux, do Relux para o Revit. Esse é o fluxo, aí infelizmente não tem como tu reverter isso, tá? É só nessa direção aí mesmo. Ah, A vantagem do fluxo aí é que não precisa gastar nenhum dinheiro extra, né? não Só. gasta dinheiro e nem tempo em ficar remodelando tudo, né? Imagina se tu tivesse que, tá, ok, isso aqui é um prédio residencial, eu não sei em que situação que tu vai fazer um cálculo minotécnico isso aqui de apartamento para apartamento, né? Mas vamos dizer que fosse um prédio de escritórios aqui e cada salinha dessa aqui fosse um escritório diferente, eu preciso fazer o cálculo de todas as salas, tá? Como foi lá, por exemplo, o exemplo da SAP lá, né, Fábio? Que era um mundaréu de sala e nós tínhamos que fazer, na verdade, cálculo de tudo, né? Então, o tempo que demora, né, compensa esse fluxo unidirecional aqui, né? Alguma dúvida, pessoal? Bom, é bem simples, né? Como deu para ver aqui. O fluxo é esse, não tem mistério. Agora eu quero mostrar só rapidamente aqui o plugin, tá? Do Relux. Qual é a diferença dele, né? E para fazer isso eu vou abrir um outro modelo que é mais levezinho aqui. Só vou ter que abrir o Revit 23. Um minuto. E aí, muita coisa aberta aí? Ah, eu inventei de pegar esse notebook do Henrique aqui para apresentar. Não tá no, não tá no auge da sua performance, vamos dizer assim. Tá, eu fiz uma arquiteturazinha aqui bem muquirana, só para a gente testar, né?
coloquei umas cores nas paredes ali, essas luminárias que eu fiz aqui para testar, desculpa, uma mobiliazinha para testar alguma coisa aqui, coloquei uns pilares para ver se ele faz o teste com pilar, né, diferente da exportação pro Relux Desktop. Mas então, assim, tu vai baixar ali no site, né, em vez de ser o Relux Desktop, tu vai baixar o Relux Card for Revit. Aí tu vai logar a tua conta, né, se for a conta trial ali, tu tem teus 30 dias ali para usar. E ele vai ter essa abinha nova aqui, que é na Ribbon, que é o Relux, né. Então, assim, tu vai logar no ReluxNet. Caso tu queira baixar uma luminária, usar uma luminária do banco de dados deles, vai vir aqui e vai baixar por aqui. Então, aqui ele tem um catálogo bem extenso, assim, de luminárias, né? São as mesmas que aparecem, acho que aqui até não vai liberar para mim por causa do proxy. Mas se eu não quiser baixar por aqui as luminárias, eu posso baixar elas por aqui, ó. ReluxNet, no site, né? Product Search. Aí aqui, até que está aberto aqui, ó. Aí vai abrir esse catálogo aqui, ó, de luminárias, né? Então eu escolho o fabricante. Vamos dizer que eu quero uma luminária da BB aqui, por exemplo. Escolho a luminária. E aí, se eu faço pelo site, né, ele vai baixar a família, eu tenho que inserir essa família no meu projeto. Se eu faço isso pelo plugin ali direto no Revit, aí ele já insere no projeto automaticamente para mim, né? Vamos dizer que eu quisesse essa aqui, né? Eu venho aqui Open in Revit aqui, né? Então eu baixo ele aqui. Ele vai baixar a família. E aí eu insiro essa família normalmente, ele como eu faria com qualquer outra família, né? Seria essa aqui, né? Converte ali, que elas são, nesse caso aqui é uma família em 2016, né? E aí inseriu. Em algumas situações ele vai dar um aviso aqui, dizendo que a luminária está vindo com valores padrão na tensão, na potência, a gente vai ter que só, de repente, preencher isso, tá? Dependendo da situação ali. Ah, e fechou o meu Revit. Que bom. Eu vou deixar abrindo de novo aqui, tá, pessoal? Mas vocês podem ir fazendo perguntas aí, porque aqui é meio, talvez vai demorar um pouquinho para abrir, tá? Ademais, era isso, tá, que eu tinha para passar. É, uma coisa legal que tem, se bem que ali no CAD eu acho que as linhas vieram muito poucas linhas, que vem as linhas coloridas, né? As isolinhas no CAD. Então Sim, se fica, dá for. pra, dá pra documentar o resultado do Sim, estudo, sim, né? sim, com certeza. Pegar ali um pavilhão industrial, por exemplo, né, um estacionamento, uma coisa grande ali, né? Vai vir todas as isolinhas, né? Ele vem uma legendinha na isolinha, né? O que ele não vem é uma legenda do, por exemplo, eu consegui mostrar aqui no Relux, no plugin aqui, ele gera uma legenda de cores, né? Então eu tenho ali, ele pinta o meu modelo e ele vai dizer, tal espaço aqui é 100 lux, tal espaço é 200, tal espaço é 500, né? 100 é 200, 200 é 500, por exemplo, né? Eu acho que vai demorar para abrir aqui. Ah, e nem é muito grande, né? Não, é mais demora de abrir o Revit, mas o 23 ele tá meio demoradinho para abrir aqui. Ah,
O famoso efeito demonstração, né, Fábio? Se fosse para fazer o trabalho, não dava esse problema. Não é verdade. Então vamos de novo. Agora eu não vou carregar a luminária nova, que acho que foi esse que deu erro, tá? Mas vamos gerar aqui um cálculo simples, tá? Então eu tenho aqui gerado no meu projeto, né, os meus rooms, né? Nesse caso aqui é room, tanto faz for room space. Então eu vou vir aqui na aba do Relux. Aí assim, ó, eu tenho basicamente aqui tem várias opções, né? Para exportar resultado, para criar tabela, ele cria schedulers aqui com os resultados tabelados, né? Com schedulers do Revit, né? De cada ambiente. Mas basicamente o que é usado aqui mesmo são essas duas opções aqui, tá? Pelo menos para o usuário Kids aqui, que sou eu, né? Eu vou vir aqui no Room Manager. Então aqui ele vai abrir uma lista de todos os espaços, né? Todos os, no caso aqui, rooms, né? Que eu tenho criado no meu modelo. Que no caso são 7, né? E aqui eu posso colocar, por exemplo, né, a Room 1 aqui, eu posso dizer, colocar um tipo de uso aqui do ambiente conforme a norma, né? Ele tem as normas americanas e europeias aqui, tá? Então, eu escolho a norma aqui, né? Que eu quero. E escolha. Ele não tem a norma brasileira aqui, mas ela é basicamente baseada na americana, se não me engano, né? Então, seria esses mesmos, vamos dizer, né? Que eu escolha algum desses ambientes aqui, né? Eu não preciso escolher, tá? Eu posso simplesmente deixar sem um uso típico e fazer como eu faço no Relux lá, que é usar aquela colocação automática de luminárias e eu mesmo digo ali quais são os critérios de cálculo que eu quero usar, qual é o lux mínimo, médio que eu preciso ter, né? Mas aqui eu tenho a opção de escolher setups das salas. Então, ele vai me dar aqui o luminância média que eu preciso ter, né, de 500 a 1000 lux. Vai dar a uniformidade, vai dar, né, aqui tem o médio da parede, por exemplo, né, o médio do forro, né, altura de trabalho. Então, ele já cria pré-setups aqui, né, presets de utilizações de cada ambiente, tá? Aqui ainda nessa janelinha. Eu consigo escolher qual é a luminária para cada sala que eu vou colocar e eu consigo estender isso para várias, né? Se eu quiser criar um padrão, por exemplo, né? Eu posso colocar essa luminária em várias salas, né? Então isso é feito por essa janela aqui. Que seria tipo um gerenciador geral, né? Um room manager. É o gerenciador geral de todos os teus ambientes do projeto para fazer cálculo, tá? E eu consigo fazer o cálculo aqui, tá? Mas eu não vou fazer aqui porque são 7 ambientes, né? Eu vou fazer só de um.
Para fazer só de um ambiente, é a mesma coisa como eu uso no Relux Desktop, então eu vou vir aqui no Easy Lux, que é a opção de inserção automática de luminárias. Ele vai dizer para selecionar pelo menos um ambiente, eu dou um OK, e vou pegar esse aqui, por exemplo. Ele vai abrir uma janela bem parecida com aquela do Relux Desktop ali, né? Onde eu consigo fazer aqui o dimensionamento e colocar quantas luminárias eu quiser. Eu tenho essa luminária que eu tinha colocado antes, tá? Antes de ter dado o erro daquela da BB ali. Mas eu vou colocar aqui 6 luminárias, tá? Uma dica importante aqui é deixar desmarcado esse alto aqui no Calculate, aqui embaixo, porque senão cada modificação que eu fizer aqui de luminária, ele vai gerar um cálculo de novo e isso vai ficar travando o Revit direto, tá? É a mesma coisa que deixar o Dynamo no alto, né? Começa a travar tudo. Então eu coloco as minhas luminárias, venho no Calculate, aqui eu, no caso, eu deixei o 500 lux, né? Venho no Calculate, ele vai gerar o cálculo luminotécnico dessa salinha pequena aqui. Aplico, ele vai criar de fato as luminárias na sala, né? E dou um finish, tá? Então ele colocou aqui as 6 luminárias, tá? São famílias de fato do Revit, isso aqui, cada uma, né? Cada uma tem um tag. Esse tag do lado aqui, ele faz parte da luminária, é um negócio meio esquisito aqui, tá? Ele tem um ID label visible aqui, um parâmetro. Tá? Eu desmarco ele se eu não quero que apareça aquele 1.1. É um tag da marcação da sala, até onde eu sei, né? Até não é nem individual para luminária, né? É mais da sala. E se eu quiser que apareça o resultado aqui dentro, eu simplesmente venho aqui em cima e ligo esse false color aqui. Onde ele vai me ligar. Até tem os cálculos que eu fiz antes aqui. Né? Ele vai me gerar, ele gera uma legendinha aqui, ó, que eu só arrasto para o lado. Né, com uma escala de luminância aqui. E ele me põe os valores calculados. Se eu quiser ir no 3D aqui, e entrar na sala aqui, por exemplo, e ligar o false colors, vamos vir na salinha que eu calculei aqui. Ele vai me dar o resultado na parede aqui, o resultado na sala inteira, no 3D, né? Não ligou o comando lá. Opa, peraí, então. Agora sim. Então eu consigo gerar um 3D, por exemplo, isso aqui, né? Colocar no meu projeto, né? Dá pra usar. Dá pra usar Section Box? Dá. Eu posso fazer, por exemplo, aqui um... Selecionar aqui. Aqui eu deixei perspectiva. Beleza. Ah, isso aí deve ser tipo um CAD, por isso fica aparecendo mesmo cortado. Pode ser. Talvez ele não corte, né? Tá como análise results aqui, ó. Tá. Mas eu consigo fazer vista de dentro aqui tranquilamente, né? E aí ele vai coloca a minha escala do lado e gera o resultado a partir já direto do Revit. E aí aqui, obviamente, eu consigo realimentar o cálculo, né? Fazer ele diversas vezes. É basicamente como se eu tivesse o Relux inteiro aqui dentro do Revit, né? Tem todas as funcionalidades. Eu dei uma pesquisada no Dialux e parece que ele tem um plugin também, né? Para Revit. Sim. Não cheguei a testar ele, né? Pretendo fazer isso essa semana aí, feriado aí, testar para ver qual é a diferença, né? Quando vem mais barato faz a mesma coisa, quando vem de graça faz a mesma coisa.
É, a Acho única que coisa que eu fiquei meio assim com o Dialux é que uns anos atrás ele bugou a aplicação e não funcionava mais, ficou um tempinho sem funcionar, não sei se 15 é, dias, 20 dias, alguma coisa assim. é, pois é, aí tem que ver, né? Mas aqui a ideia era só dar uma explanada mesmo, bem por cima aqui do que o plugin faz, tá? Até porque eu também não estudei ele a fundo, tá? Mas ele gera resultados, se eu não me engano, ele até cria uma vista, assim, acho que se eu ver aqui em sheet, deixa eu ver o que ele fala aqui em sheet. Não vai fechar o meu rap de novo. A ideia principal era realmente mostrar o fluxo Revit Relux Desktop, né, com o GBXML. Pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Se abrir o microfone aí também, fiquem à vontade. Ó, então aqui, ó. Ele gerou aqui uma vista, largou uma vista 3D aqui, enfim, né? Provavelmente falta configuração aqui, tá? Mas ele gera uma automática aqui, uma prancha, né, para nós. A gente, era isso, tá? Tiverem dúvidas, tiverem qualquer comentário aí, por favor, fiquem à vontade. Bom, pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu acho que a gente encerra por hoje, né? Passou um pouquinho aí o tempo, Um mas pouquinho, meia horinha. acho que foi interessante aí. Deu para mostrar um pouco o fluxo. Não sei se alguém já tinha usado, né? Lembrando pro pessoal que não é do grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp de Revit Map, tá? Deixa eu colocar aqui, acho que não, eu preciso pegar o link do grupo. Se alguém quiser entrar, vou pôr o link aqui para vocês, tá? Porque agora com nova política do WhatsApp dá para ter mais pessoas no grupo. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço, Jefferson, pelo seu tempo, né? Agradeço a Eu que agradeço. participação do pessoal. Então a gente encerra mais uma apresentação nossa aqui e vocês vão ser avisados de uma próxima apresentação aí. Valeu, pessoal, uma boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.